Olá, senhoras e senhores, boa noite, sejam bem-vindos. Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Um abraço aí a todos, pessoal aqui de Santa Cruz, da ESA, todos sejam bem-vindos, né? Já temos aqui 33 pessoas, 37, né? Um pessoal aqui legal, sejam bem-vindos, né? Meu nome é Walter Capanema, eu sou advogado já há bastante tempo, eu sou coordenador de prerrogativas de processo eletrônico e inteligência artificial, né? Eu faço parte da comissão de prerrogativas presidida pelo meu querido amigo Marcelo Oliveira, um advogado muito atuante, e já trabalho com processo eletrônico há pelo menos 10 anos, né? Eu fiz parte de um projeto que foi muito interessante aqui na OAB do Rio de Janeiro, um projeto que foi inovador no Brasil, o FIC Digital, em que a gente foi em todo o estado do Rio de Janeiro, nas subseções, e a gente foi conversar com os advogados, né, explicar o que era o processo eletrônico, migrar desse mundo do processo em papel para o processo digital. E eu quero conversar um pouquinho sobre vocês, sobre o que aconteceu no passado, rapidamente, e um pouquinho do futuro. O que nós temos por aí e dos desafios, né? Eu acho interessante comentar que esse processo, iniciando na advocacia, empreendendo na profissão, é um projeto da OAB Jovem, né? Da Amanda e da Jéssica, aqui deixo um abraço para elas, que está sendo tocado dentro do projeto OAB RJ com você, que é um projeto de lives da seccional. E eu acho muito interessante a gente ter essa possibilidade de conversar com os advogados sobre as questões mais importantes. E eu acho que esse modelo de live, eu deixo aqui todos os meus elogios por isso, porque ele nos dá as possibilidades para conversar sobre, né? Está todo mundo em casa, e aí a gente tem a possibilidade de conversar. Vocês mandem suas perguntas aí que eu vou olhando assim, eu vou procurar responder o máximo possível, né? E estamos juntos aí para o que der e vier. Começando, eu acho interessante comentar com vocês sobre o processo eletrônico, né? Eu comecei, eu não quero ficar muito em coisa histórica, mas eu quero só explicar um pouquinho para vocês o desafio. Tá? Doutora Tatiana, Daniel, eu quero começar aqui, boa noite. Eu quero dizer aqui para vocês o seguinte, eu comecei com o processo eletrônico logo que chegou aqui no Rio de Janeiro, em 2010, né? Começou no TJ, timidamente, foi progredindo, foi caminhando. E quando a gente começou a ministrar essas aulas de processo eletrônico para os colegas advogados, eu me lembro que a primeira aula que eu ministrei, eu acho que foi em agosto de 2010, em Araruama. Se tiver alguém de Araruama aí, um abraço para Amanda. Olha, Amanda, minha querida presidente, um abraço para você aí. Obrigado aí pelo convite. Boa noite aí, Jéssica. Obrigado aí pelo convite. Eu me lembro que quando eu comecei, eu dei uma palestra do processo eletrônico lá em Araruama. Eu me lembro que eu tinha um auditório gigantesco para conversar. As pessoas não conheciam ainda o processo eletrônico, porque realmente era novo. E eu vi que tinham muita sede de aprender, muita sede de conhecer, muita sede de lidar com esse novo sistema. Mas durante as aulas, o que eu percebi, durante as aulas subsequentes, nas outras subseções, é que havia uma resistência muito grande dos advogados, né? E até justificável. Às vezes você encontrava um advogado de 30, mas um advogado de 20, mas muitos advogados de 50, 60, né? E esses advogados mais experientes tinham resistência. Eu não via isso como um defeito. Eu até entendo, nós, seres humanos, quando nós estamos muito acostumados com uma situação ou com um modo de vida, a gente não consegue mais mudar. É um advogado que foi treinado na máquina de escrever, e não parece, mas eu sou velho, é porque aqui o estúdio me protege um pouco, mas eu me lembro que no meu estágio tinha máquina de escrever. Que é um negócio que hoje em dia pra gente é uma coisa quase que medieval, né? Uma coisa assim das capitanias hereditárias, né? Do negócio assim de outro mundo. E esses advogados mais antigos, eles tinham muita resistência em entender o processo eletrônico, né? Entender a mudança. E por isso que aí eu faço um paralelo com agora. Vocês vejam, se não tivesse processo eletrônico, não tinha mais exercício da advocacia. Não tinha como trabalhar. Ficava tudo parado, né? Ficava um caos. Então o processo eletrônico, aos trancos e barrancos, é verdade, ele foi andando, ele foi progredindo, ele foi
indo para as outras justiças, você teve a Justiça Federal, você teve o PJE no Justiça do Trabalho, que começou muito complicado, começou lá em Três Rios. Se tiver alguém de Três Rios, um abraço pessoal de Três Rios. Depois foi para a capital e foi progredindo e tal. Então o processo eletrônico é hoje em dia uma realidade da advocacia que não tem como você voltar atrás. Isso aí é algo importantíssimo da gente comentar. E eu acho importante que vocês, advogados jovens, e eu pela fotinha que todo mundo é jovem, o mais velho aqui sou eu, vocês já foram criados no mundo eletrônico. Tem uma pergunta aqui do Paulo. Paulo, manda depois a mensagem para mim aí por e-mail, vou deixar meu e-mail para o pessoal mandar os seus problemas de prerrogativa, tá? Todo mundo que tiver problema de prerrogativa, de processo eletrônico e precisar de mim, olha, a nossa coordenadoria com o maior prazer colabora. Nesse tempo de pandemia, a gente tem colaborado bastante com os advogados. Muitos têm acesso ao meu telefone pessoal e me ligam, às vezes até de madrugada. A gente atende com o maior carinho, a gente procura ajudar os colegas. Então, Paulo, eu vou te deixar o meu e-mail no final para você me mandar, tá? Pode ser? Então o que acontece aqui? A Kátia falou que é velha. Kátia, pela foto aqui você tá jovem, Kátia, tá? O processo aqui não tem como anotar, mas eu vou deixar aqui o e-mail. Clarissa, seja bem-vinda, doutora Clarissa. Então o que acontece é o seguinte, se você tem um processo eletrônico, né, vocês mais novos, na faculdade já lidaram com a internet, fizeram a prova do OAB, estudando com cursinho na internet. Então o que acontece? Vocês já sabem lidar com a internet. E para vocês migrar ou começar a advocacia no processo eletrônico é muito mais fácil. Né? É muito mais fácil. Isso é ótimo, isso é sensacional. Né? E o que é interessante também é o seguinte, vocês mais jovens têm uma capacidade muito grande de resiliência. E essa palavrinha está na moda dos livros, né? Resiliência, mindset. Resiliência, portanto, é a capacidade de você se adaptar às situações, às mudanças, ao que o tempo está acontecendo. Então vocês têm uma capacidade de aprendizado e de mudança. Vocês não vão ficar... se o sistema mudar para alguma outra coisa, como o sistema está mudando, vocês vão ter a capacidade de aprender rápido e modificar. Não é isso? Vocês têm essa capacidade. Isso é muito importante, isso é muito positivo. Eu acho interessante quando a gente fala de processo eletrônico. Veja, é uma lei, eu não sei se todo mundo aqui já leu a lei. Vocês já leram a lei do processo eletrônico? Já leram a lei do processo eletrônico? Já? É a lei 11.419 de 2006. Veja, é uma lei de 2006. Essa lei de 2006 é uma lei olha que interessante, uma lei de 2006, a primeira vara eletrônica, 100% eletrônica, foi uma vara da Paraíba em 2008. O TRT da Paraíba foi o primeiro TRT, eu acho que é da 13ª região, foi o primeiro TRT a ser 100% digital. Né? Então o que acontece aqui é o seguinte, tem um pessoal aqui meio tenso, né? Tem um pessoal meio tenso, mas tudo bem. O que acontece aqui, o processo eletrônico é fundamental. E veja, é uma lei de 2006, ela começou a ser implementada, os tribunais, né, o CNJ regulamentou, né, essa lei em 2010, ao estabelecer as normas do processo eletrônico, né, as normas de processo eletrônico, principalmente voltadas à publicidade. E eu quero conversar com vocês, né, justamente das vantagens e das desvantagens do processo eletrônico. Eu vou começar com as desvantagens, porque quando você termina com vantagens, fica uma coisa assim mais, né, interessante. Quais são as desvantagens? Eu acho a grande desvantagem para a gente, advogado, a primeira delas, não é fácil você instalar, quem não tem uma familiaridade com tecnologia, não tem uma familiaridade com computador, vai ter um pouco mais de dificuldade, né? Porque você tem que instalar a Java, vai ter que instalar, e Java muita gente não sabe o que é Java, vai ter que instalar, às vezes, um outro aplicativo, o Shodan, vai ter que instalar alguma coisa nesse sentido. E o que acontece em relação a isso, o que é importante falar com vocês, é o seguinte, não é todo mundo que sabe fazer isso. Você tem que ir no site, né? Esse site aqui eu vou indicar para quem nunca usou, e às vezes alguns advogados me ligam perguntando, Walter, mas como é que eu faço para instalar o certificado? Né? Você vai nesse site aqui, olha, o acoab.com.br, acoab.com.br.
Você vai lá, você diz qual é o seu certificado e você instala os drivers, né, os programas, para o seu computador. O certificado digital, ele só rola no sistema, num desktop, não roda ainda no celular, ok? O que eu acho aqui interessante comentar é o seguinte, em relação ao processo eletrônico, né? Olha só, gente, nessa live aqui eu só vou falar de processo eletrônico, tá? Só para a gente não fugir do foco, só processo eletrônico, tá? Só para... E aí o que acontece? Quando você instala esse programa, né, do processo eletrônico, né, você passa a poder funcionar, utilizar o seu certificado digital no computador. E aí vem aquela questão, você precisa ter um certificado digital. E para você ter certificado digital, você precisa, né, agendar, você pode agendar pelo site do OAB, vai ao local, pega o certificado, você vai fazer duas senhas, uma senha PIN, que é a sua senha de trabalho, que é a senha pela qual você vai poder advogar, atuar, se logar nos sistemas processuais, e a senha PUC. A senha PUC é a senha que você utiliza com uma senha de administração. Ou seja, se seu certificado travar, ou se você errar 3 vezes, né, você fica com o certificado bloqueado. E aí você pode recuperar com o seu... com a sua senha PUC. Uma pergunta aqui que fizeram é se roda no Mac. Tem sim, se você entrar na página lá do acoab.com.br, tem lá acesso também para o Mac. E o que é importante falar aqui para vocês é que a senha PUC é uma senha para destravar o seu certificado quando o seu certificado fica bloqueado, não é isso? Outra coisa que eu acho importante comentar aqui é que a senha PUC também serve para você mudar a senha PIN. Perfeito? Então você veja que essa primeira questão aqui já mostra a dificuldade. Você tem que ter o Java. Uma outra dificuldade, essa pergunta, Romildo, eu vou responder mais adiante. Uma coisa que eu acho importante comentar aqui com vocês é a seguinte, além dessa dificuldade, você tem uma outra dificuldade que que acontece muito, que é muito evidente, é que você não tem um sistema processual único para todo mundo. Perdão. E se você não tem um sistema processual único para cada tribunal, significa dizer o seguinte, que você tem requisitos diferentes para cada tribunal. Às vezes um tribunal aceita o Chrome, outro tribunal aceita só aceita o Firefox, um precisa ter o Java atualizado, outro tem que ter o Java versão 1 ponto, não sei das contas. Isso acaba sendo algo muito desagradável para a gente, porque acaba tendo que, às vezes, exigir, o que é péssimo, você ter mais de um computador para poder atuar no processo eletrônico, e que eu acho horrível. Por isso que o CNJ está estabelecendo o PJE, né, isso desde 2011, o PJE, para que possa atuar, estabeleceu esse sistema PJE, para que justamente se buscasse unificar os processos eletrônicos no Brasil. E lentamente ele foi progredindo, foi ganhando corpo, começou na Justiça Federal, chegou aqui, e está chegando já esse ano, a Justiça Estadual. E o que é interessante comentar é o seguinte, ele tem as suas dificuldades, ele tem assim alguns problemas, mas vai nos dar a vantagem, pelo menos, de ser um sistema único, de ser um sistema que a gente possa atuar de forma eficiente, né? Uma outra coisa que eu acho interessante comentar é o seguinte, vamos falar agora das vantagens, né? Quais são as vantagens aqui? As vantagens são as seguintes. Primeira vantagem é a possibilidade de você advogar de qualquer lugar. Você pode advogar de casa, você pode advogar da rua, você pode advogar de qualquer lugar do mundo, do país, do universo, desde que tenha internet e desde que você leve seu certificado digital. E especialmente interessante a gente falar sobre isso agora, porque pelo sistema do processo eletrônico, né, da lei do processo eletrônico, basicamente todos os atos a gente pode praticar de forma eletrônica, né? Tirando a audiência, que por enquanto ainda não é eletrônica, mas nada impede que eventualmente ela possa ocorrer. Alguns juízes sensíveis a situações excepcionais fizeram audiências pelo Facebook, pelo WhatsApp. Teve um juiz aqui do Rio
fez uma audiência, eu acho que foi uma coisa de família, pelo Facebook, pelo WhatsApp, porque o pai estava nos Estados Unidos, o filho, a mãe daqui no Brasil. Então, o que eu acho interessante comentar aqui com vocês é o seguinte: você tem a possibilidade de poder fazer a sua intimação, receber intimação a partir dos sistemas processuais, não é isso? Concorda aqui com o que o Renan falou, o sistema de processo eletrônico do TJRJ deveria permitir que a gente baixasse o processo inteiro e ficar olhando de PDF em PDF eu acho muito complicado, como o processo eletrônico do PJE admite que você possa baixar o processo todo. O CROIF Sampaio, olha, o CROIF, não existe ainda uma regulamentação específica dessa audiência virtual. Os juízes, em casos que eu posso dizer anteriores ao da pandemia, estavam admitindo isso. Em casos urgentes, casos de uma pessoa no Brasil, outro no exterior. E o que eu acho importante falar aqui é o seguinte: pela lei do processo eletrônico, a intimação ela é diferente. Quando você é intimado virtualmente, essa intimação, como regra geral, não vai ser feita pelo DJE, pelo Diário de Justiça Eletrônico. Se você já é um advogado que está cadastrado, credenciado para atuação, olha, o Marcos Amaroca, né, ela recebeu aqui uma intimação de um processo virtual, de uma audiência virtual. Olha, eu acho que na intimação ela explicou como deve estar explicando, se vai ser pelo Skype, se vai ser pelo Facebook, eu não sei, né? Mas voltando aqui, a intimação, como é que acontece a intimação? Se você recebe a intimação não vai vir por e-mail. A intimação do processo eletrônico vai ser uma intimação que vai ser feita no portal do processo eletrônico, nesse portal do processo eletrônico, e você vai ter que se logar nesse processo. Ao você logar no seu sistema com sua senha PIN, você vai na parte de intimação e aí você clica para ser intimado. Quando você clica, né, o que acontece? O seu prazo processual começa a correr no primeiro dia útil subsequente. Então, o que acontece aqui é o seguinte: se você não clicar nesse link, essa intimação ela vai ficar 10 dias lá esperando você clicar. Se você não clicou em 10 dias, você não vai perder o prazo. O seu prazo vai começar no 11º dia, se for um dia útil. Entendeu? Então você tem 10 dias para poder clicar e aí você poder começar. Aqui é a doutora Estela, presidente da Comissão de Processo de Proteção de Dados, o doutor Guilherme Pérez, né? A minha amiga também, colega de coordenação, a Saieira. Estou muito feliz com a presença aqui de vocês. Obrigado pela participação. E é o que eu acho importante aqui falar com vocês. E o Guilherme esteve comigo desde o início do processo eletrônico. O Guilherme, ele é jovem, né? Ele começou jovem no processo eletrônico, mas desde o início ele estava lá comigo, né? Nas nossas viagens pelas seccionais, falando sobre o processo eletrônico. Então a doutora aqui, Edmir, lá do Maranhão. O que eu acho importante aqui comentar com vocês, além dessa questão da intimação, é que a intimação nas questões envolvendo a pandemia ficaram diferentes. O que eu acho interessante comentar com vocês é o seguinte: a Escola de Prerrogativas e a OAB Jovem me pediram para criar um material específico, uma aula gratuita específica para vocês sobre advocacia nessa época de pandemia. E eu estou preparando para vocês isso, um material bem legal, né? Eu me lembro, quando eu comecei a gravar as aulas, o TJ trouxe outras normas, então eu tive que mudar tudo. Porque, na realidade, quando você faz uma análise, essa questão da pandemia, né, e o processo eletrônico, ela começou com o ato 5 de 2020, aqui do Tribunal de Justiça, né, que ele suspendeu, né, os prazos processuais de 17 a 31 de março, em primeira e segunda instância, e criou aí o tal do REDAL, o Regime Diferenciado de Atendimento de Urgência. Então, veja, esse regime ele foi criado aí para esse período específico. E tendo também aí, posteriormente, a suspensão dos prazos processuais, dos processos eletrônicos e dos processos físicos, certo?
E aí o que acontece? A partir daí, essa atuação do advogado teria que ser, no processo eletrônico, obviamente, por meio da aba do RIDAL, lá da página do processo eletrônico. Certo? Eu tava falando aqui com vocês da aula, eu estou com o computador ligado aqui com as minhas anotações. Já que piscou aqui o Java dizendo que atualizou. Eu estou sendo muito tentado em clicar aqui para atualizar o Java, mas eu vou deixar aqui para não atualizar. Vamos ficar... Java, fica quieto. Mas o que eu acho interessante comentar aqui, que essa questão do REDAL, ele foi depois alterado pela norma, pelo ato normativo conjunto 8 de 2020, também aqui do TJ, e esse ato normativo 8 de 2020, que está em vigor até agora, ele criou justamente uma figura que está vigente até agora, que é a figura do plantão extraordinário eletrônico. Porque basicamente a gente agora vai ter dois tipos de plantão. Esse ato, o que acontece? Além dele ter criado o plantão extraordinário eletrônico, ele também estendeu o prazo da suspensão dos processos físicos eletrônicos. Aquela suspensão que originalmente estava no dia 17 ao dia 31 de março, ela passou a ser estendida até o dia 30 de 4 de 2020. Pergunta do Júlio: tem previsão para a implementação total do PJE? Olha, Júlio, com essa questão da pandemia, eu creio que isso daí esses prazos vão ficar em abertos, né? Especialmente porque a implantação estava sendo gradativa, né? Me parece que ela vai ficar suspensa por enquanto. Então, eu creio que a gente não tem um prazo específico, tá? Para quem quiser anotar o meu e-mail para mandar alguma questão envolvendo a prerrogativa de processo eletrônico, meu e-mail é walter com w, capanema@gmail.com. walter@gmail.com. Só questões de prerrogativa de processo eletrônico, tá, gente? Que eu posso atuar, tá? Então, todos esses problemas que vocês têm específicos, que vocês estão vivenciando, eu peço que vocês mandem para mim, porque eu posso analisar com mais carinho e com mais cuidado. De repente, assim, agora sobe rápido e eu não consigo, tá? Manda para mim, por favor. Tá? Obrigado aí, gente. Vou analisar mesmo que eu analiso, o pessoal sabe, né? Por isso que eu tenho até um pouco de olheira. Mas o que acontece? Eu tenho aqui essa suspensão. E veja, esse plantão extraordinário, ele vai buscar atender a medidas muito específicas, né? Essas medidas específicas, elas ficaram depois compiladas, consolidadas no ato 9 de 2020. O ato 9 de 2020. O que esse ato 9 de 2020 fala? Ele, ao compilar, ele lá no seu artigo 2º, parágrafo 1º, ele estabelece aqui quais seriam as matérias apreciáveis. Então ele fala aqui no parágrafo 1º, o plantão extraordinário, nos termos da resolução do CNJ 313 de 2020, do CNJ, e da resolução 33 de 2014 do órgão especial, destina-se exclusivamente ao exame das seguintes matérias, desde que originários de processos físicos de primeiro grau, de jurisdição, ou de processos cuja competência ainda se encontra física no primeiro grau de jurisdição. Então veja aqui, eu tenho aqui esse plantão extraordinário para apreciar processos físicos. E não vai apreciar qualquer coisa. Obrigado aqui, Ana Luísa, obrigado aqui pelo carinho. E a Saíra me ajuda muito, hein? Eu até vou repassar dor de cabeça para ela também um pouco. Ó. Graças ao trabalho dela e da equipe da coordenadoria de processo eletrônico, é que eu consigo aí fazer um trabalho, que a gente consegue fazer um trabalho muito legal. Sem eles eu não conseguiria aí trabalhar. Aqui a doutora Baeli, presente, obrigado aqui pela participação. Então veja bem, eu tenho aqui no artigo 2º, parágrafo 1º, as medidas que são admitidas à análise no processo físico. Veja, quais são elas? Habeas corpus, mandado de segurança, dissídio coletivo de greve, liminar de dissídio coletivo de greve, concessão de liberdade provisória, que mais? Busca e apreensão, né, de pessoas, bens ou valores,
desde que de comprovada a vigência. Então você, advogado, ao fazer sua petição, precisa definir essa urgência, precisa mostrar para isso. Exatamente, Ayrton, meu e-mail é esse, waltercapanema@gmail.com, tá? Então veja, medida cautelar de natureza civil ou criminal, justamente em caso da demora poder trazer risco de grave prejuízo ou de difícil reparação. O que mais? Representação de autoridade policial ou Ministério Público, visando a decretação da previsão preventiva ou temporária, medidas urgentes, cíveis ou criminais, de juizado especial. Então veja, não é porque o juizado especial ele é regido pelos princípios da simplicidade, da oralidade, que ele vai ser afastado aqui. Se você tem um processo de competência de juizado, que é um processo físico, e você tem uma medida de urgência, você pode sim, utilizando o artigo 2º, parágrafo 1º, inciso 7, do ato normativo 9/8 de 2020, trazer aqui essa discussão toda, né? E aí, no inciso 7, no inciso 8, tem algo assim que é fundamental para a gente. O que é? Pedido de alvará, pedido de levantamento de importância em dinheiro ou valores, substituição de garantias e liberação de bens apreendidos, pagamento de precatórios, requisições de pequeno valor e expedições de guia de depósito. É claro que para a gente poder receber o nosso amado e adorado, os nossos honorários, né, de sucumbência, nossos honorários judiciais, a gente precisa de uma atuação judicial para tanto. E pelo honorário ser uma verba eminentemente alimentar, nada mais, eu acho que você não precisa nem dizer que é uma urgência, nem justificar a urgência. Basta você falar que é honorário e que ele tem aqui uma óbvia e eminente natureza alimentar. Pronto. Eu acho que já é o suficiente. Certo? Então, e tem mais ainda. Pedido de acolhimento familiar, pedido de progressão e regressão cautelar do regime do prisional, concessão de livramento condicional, indulto e comutação de penas, e pedidos relacionados com as medidas previstas na Recomendação 62 de 2020 do CNJ, até o momento em que o Sistema Unificado de Execução Penal não esteja em operação. Porque o que está acontecendo é o seguinte, a VEP ela utiliza um outro sistema, né, o ProJude, que está migrando para esse outro sistema, não é isso? O que está acontecendo aqui é o seguinte, essa migração ela não atendeu o prazo que se estava planejando originalmente e como teve essa questão da pandemia, complicou tudo disso daí. E complicando tudo, essa migração vai demorar mais um pouco aqui. Pedidos de cremação de cadáver, exumação e inumação, autorização de viagem de crianças e adolescentes, observando o disposto na resolução do CNJ 295 de 2019. Ok? O que eu acho interessante comentar com vocês é o seguinte, a norma, se precisa voltar no dia 18 para o sistema prisional, não entendi essa pergunta. Não entendi. Se tem como informar se vai precisar voltar dia 18? Não entendi. Veja, o parágrafo 2º do artigo 2º, né, ele estabelece aqui o seguinte, né, o plantão extraordinário, ele não se destina à reiteração de pedidos já apreciados pelo juiz de origem. Então, veja, se é um plantão que só vai buscar apreciar questões emergenciais, se esse pedido já foi apreciado, esse requerimento já foi apreciado, né, ou foi negado, né, ou até pela instância revisora, você não pode fazer aí uma reconsideração ou um reexame, ok? Certinho? O que eu acho importante da gente comentar sobre isso, aqui ainda peguei algumas normas, é que em segunda instância, em segundo grau de jurisdição, poderão ter as sessões virtuais, desde que a critério do presidente de cada Câmara, né? O que eu acho interessante é comentar aqui ainda sobre o artigo 3º, parágrafo 1º, né? O artigo 3º, ele fala das questões do segundo grau de jurisdição, ele fala que nos dias úteis, artigo 3º, parágrafo 1º, compreendidos no período mencionado no artigo 2º, as decisões prolatadas pelos juízes em exercício do plantão extraordinário
se submeterão ao regime recursal ordinário. Ou seja, o regime recursal vai ser o regime recursal padronizado, ok? Vai ser o regime convencional, sem qualquer alteração aqui. O que eu acho interessante, havia uma pergunta de uma colega, perguntou em relação a memoriais. Você precisa entrar em contato com no caso aqui, na segunda instância, você precisa entrar em contato com a segunda instância para você poder ter acesso para você poder conversar com o e-mail, né, mandar o e-mail, para você poder mandar os seus memoriais por e-mail. Aqui na página do TJ tem um link, confira a lista de e-mails das serventias, né? Tem a lista das serventias da primeira instância e da segunda instância. Então, aqui no caso, qual é a serventia que você quer mandar? Eu respondo aqui na hora. Aqui a gente não brinca. Minha colega, qual é aqui a sua serventia? Eu digo para você agora qual é o e-mail. Aqui a gente não brinca em serviço. Aqui prerrogativas não tem, é ao vivo. Qual é aqui? Então veja, é Câmara Civil, qual é a Câmara? Câmara Criminal. Então você tem aqui, nessa página do TJ, uma lista de várias câmaras. Por exemplo, se fosse a 5ª Câmara Criminal, o seu e-mail era 05secri@tjrj.jus.br, não é isso? E aí por aí vai. Se for, por exemplo, e veja, essa numeração, você só muda o número principal. Se for 2ª Câmara Criminal, 02secri@tjrj. Então aqui a do Cláudio é 4ª Câmara Civil. A 4ª Câmara Civil, Cláudio, anota aí, que a gente está aqui atento, tá igual programa de rádio, é 04ceciv@tjrj.jus.br. 04 C de cachorro, civil, né? @tjrj.jus.br. Certo? Então, colegas que tiveram alguma prerrogativa violada, me mande um e-mail, waltercapanema@gmail.com. Alguns colegas estão mandando prints e mensagens aqui pelo perfil da OAB. Eu vou pedir para que, se você quiser mandar, me adicione lá no Instagram. Eu tenho Instagram, me mande também pelo Instagram, eu aceito lá. Me manda lá no Instagram, beleza? Manda para mim, gente, tá? Eu não vou mandar e-mail para ninguém, não. Eu vou responder os e-mails, porque senão eu vou virar Papai Noel, tá? Mande aí para mim. E aí, gente, continuando aqui a nossa saga, né, que realmente é uma saga, eu acho muito importante que você tenha em sua casa todos os e-mails, todos os aplicativos voltados a processo eletrônico. Eu tenho aqui na minha página, deixa eu ver se eu recupero aqui, eu vou de repente até colocar no meu Instagram, para quem depois quiser o link, dos aplicativos que você precisa ter para o processo eletrônico. Deixa eu ver se eu acho aqui na minha página, até para mandar aqui para vocês. Links de processo eletrônico. Enquanto eu estou falando aqui, ó, processo eletrônico. Vamos lá aqui. Então, dos aplicativos, além do Java, tudo, você tem que ter vários aplicativos. Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu vou achar e coloco para vocês. Então, eu acho interessante você ter o PDF SAM, o PDF Creator, né, para você poder juntar o seu PDF, para você poder dividir o PDF, para você poder salvar, imprimir em PDF. Então, tudo isso eu acho muito importante você ter. Veja que em caso de indisponibilidade, né, mas em caso de indisponibilidade, como é que fica o meu prazo? Olha, os prazos estão suspensos, tá? Os prazos estão todos suspensos e aí você pode, não vai ter nenhum prejuízo em relação a isso. Você pode eventualmente olhar lá a página do tribunal, verificar. Ah, Walter, eu tenho uma questão emergencial e o site do TJ está fora do ar. O que eu faço? Eu acho o seguinte, eu acho que a minha recomendação, se o processo eletrônico não está funcionando e é uma situação emergencial, você tem que internar alguém, você tem que, alguma coisa de saúde, sei lá, tem que enfrentar o coronavírus, tem que impedir que um zumbi se levante e enfrente as pessoas, né? Você peticiona no plantão físico. Você vai lá, imprime, né, como se fazia no século passado, e vai lá e despacha. É interessante comentar isso.
deixa eu pegar aqui, tem um artigo que fala da indisponibilidade, deixa eu pegar aqui para vocês, que eu anotei aqui. Eu acho que é um dos primeiros artigos, mais adiante, primeiro grau, aqui. É o artigo 7º, parágrafo 1º, né? Veja que se os requerimentos serão, como regra geral, o artigo 7º, parágrafo 1º, ele fala o seguinte, que os requerimentos dos processos físicos serão exclusivamente eletrônicos. Quando eu digo exclusivamente eletrônicos, é uma regra geral. A exceção está no parágrafo 1º. E o que nos interessa aqui é o seguinte, é o inciso 1. Na indisponibilidade do sistema. Havendo indisponibilidade do sistema, informado pela DGTEC, e aqui eu deixo o meu abraço para o DGTEC, eu perturbo muito eles, né? A equipe da Vânia, né? Da Vânia Mourinho, eu perturbo eles todos os dias, até final de semana, e eles são muito gentis em responder. Sempre que um colega advogado tem algum problema, eles me mandam em problema, me mandam o print. Doutora, essas questões assim de OAB, de Rio das Ostras, assim, realmente não foge do escopo aqui do processo eletrônico, tá? Mas se tiver algum assunto de prerrogativa de processo eletrônico, me manda por e-mail que eu vou ter o maior prazer de colaborar. A lei do processo eletrônico, Mário, é a lei 11.416 de 2006. 419 de 2006. O que eu estou falando aqui agora e estou lendo é o ato conjunto, é o ato normativo 8 de 2020. Esse ato normativo é o ato que regulamenta o plantão eletrônico, tá certo? O plantão extraordinário. O que eu acho interessante é o seguinte, comentar aqui, né? Havendo disponibilidade, artigo 7º, parágrafo 1º, você pode peticionar presencialmente. Kaká, eu não sei se é um homem, né? Kaká já é figura já conhecida, esteve comigo numa outra live. Kaká já é uma figura. É waltercapanema@gmail.com, tá? Eu vou nomear alguém aí na live para digitar o meu e-mail, tá? Um tutor aqui dessa nossa aula online. Mas eu espero que vocês estejam gostando aqui, tá? O que eu acho interessante comentar aqui com vocês é que você pode aí peticionar presencialmente. E veja, quando você for peticionar no processo eletrônico, você vai verificar o seguinte, você vai na página do TJ, né, isso normalmente. Eu não sei nem se dá para mostrar aqui, deixa eu ver aqui. É porque aqui eu teria que virar. Você vai na página do TJ, você vai aqui na parte do processo eletrônico. Eu prometo que eu vou fazer, eu até se depois, se a Jéssica, se a Amanda depois permitir, a gente faz até uma live com um processo eletrônico ao vivo aqui, a gente mexendo. Mas para isso eu preciso usar o YouTube. Pelo Instagram a gente não consegue fazer. Isso aí a gente vai verificar as possibilidades. Obrigado aqui, Elina. Obrigado aqui, Jéssica. E obrigado aqui a Idala aqui presente, aqui participando. O que eu acho, aí você vai lá, clicou no processo eletrônico, você vai clicar naquele íconezinho do processo eletrônico. Clicou? Clicou. Veja, muitos colegas me ligam desesperados falando, Walter, eu digitei a minha senha e não funcionou, o certificado não funciona, vou perder o prazo. Colega, você agiu de forma errada, data vênia. Vamos analisar aqui, eu vou aqui, deixa eu improvisar aqui o negócio, espera aí. Vou improvisar aqui. Espera aí, 1, 2, 3 e... Não sei se vai dar aqui. Espera aí. Aqui. Vamos pegar aqui. Olha só, gente. Olha só. Isso daqui, muita gente acha que essa parte aqui, essa partezinha aqui, é onde você vai digitar o seu CPF e a sua senha PIN. Desculpa, mas está errado. Está errado. Você tem que clicar aqui. Quando você clica aqui, deixa eu ver se vai aparecer alguma coisa. É que o meu certificado não está ligado. Quando você está com o certificado ligado, aparece uma caixinha e nessa caixinha aqui você vai digitar o que? A sua senha PIN. Você digitando a sua senha PIN, você vai poder ter acesso ao processo eletrônico. Ok, gente? Certinho?
Então veja bem, já que eu estou aqui na página, deixa eu voltar aqui desde o começo. Ó, vou pegar aqui o site do TJ, ó, desde o começo, botar aqui. Ó. Você veja que aqui é ao vivo. Você vai aqui, ó, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo. Aí você mexe aqui, ó, vai mexendo. Clicou, processo eletrônico. Entendeu? Aí aqui do lado é muito interessante que aqui, olha, tem o acesso ao seu, né, o seu, né, de relação à VEP, né, o Projude, né, alguns conceitos, o manual. O pessoal do TJ é bem ativo aqui, deixa aqui um meu abraço de novo à galera do DGTEC, as normas de processo eletrônico, é coisa pra caramba, os indicadores de indisponibilidade, né, aqui ó, você pode verificar das greves e tal, você pode verificar aqui, que mais? O relatório de indisponibilidade, foi aqui que eu cliquei já? Deixa eu ver, foi? Não sei se aqui travou. Não. O que acontece? Você também tem aqui o Assinador Livre, que é um programa que você tem que baixar e funciona no Windows para você poder assinar as suas petições. Você não assina os documentos, você só assina as petições. E aí você clicou aqui, olha, clicou aqui, vai abrir uma nova janela, então você tem que ativar o pop-up do seu navegador. Você vai entrar nessa página aqui e você, meu amigo, minha amiga, senhoras e senhores, moças e rapazes, vai clicar aqui. Clicando aqui, vai para essa outra página. Se você tiver com o seu certificado digital plugado, e vocês vão ver que o meu não está plugado, o que vai acontecer aqui? Vai aparecer uma caixa de diálogo, e nessa caixa de diálogo você vai digitar a sua senha PIN. E usando a sua senha PIN, o que vai acontecer? Você vai poder aí advogar, senhoras e senhores, moças e rapazes. Ufa, né? Ufa! Então vocês vejam que aí é mais ou menos assim que você atua no processo eletrônico do TJRJ. E quando você entra nessa página, você vai ter o portal do advogado. E nesse portal do advogado, senhoras e senhores, moças e rapazes, você vai ter lá a opção, aqui do lado esquerdo, justamente a opção do plantão extraordinário. E veja, o plantão extraordinário é para os dias úteis, tá? E no final de semana é justamente o plantão convencional. Ok, gente? Alguma dúvida? Eu acho que a gente já chegou aqui a 40 minutos. Alguma outra dúvida de passe eletrônico? Então, olha, gente, então, o que eu quero dizer é o seguinte, eu quero aqui agradecer aqui todo mundo, quero agradecer aqui a Jéssica, eu acho que a gente tem aqui uma possibilidade de projetos de aulas, né? A Escola de Prerrogativas, a gente vai fazer algumas aulas sobre isso, a gente vai trazer muita coisa. Eu acho até interessante vocês trazendo até algumas dúvidas que vocês tenham sobre esse sistema para a gente inserir nas aulas, para poder ajudar os colegas. Eu acho que isso é uma prova de que o advogado não está sozinho, a equipe de prerrogativas está atenta, está todo mundo aqui quase que 24 horas atuando. Tem alguns colegas que me ligam de madrugada e a gente atende com o maior carinho, né? Ligam até no final de semana e a gente, olha, o que a gente pode fazer, nem sempre a gente consegue dar uma resposta na hora, algumas respostas demoram, porque não depende da gente. Mas o que eu posso dizer é o seguinte, eu posso dizer que eu vejo por parte do TJ uma boa vontade, eu acho muito interessante. Eu até quero deixar aqui um elogio ao desembargador Najib Slaib Filho. Ele tem sido muito sensível às nossas demandas, eu tenho sempre levado ao desembargador os nossos problemas, as nossas sugestões, e ele tem sido muito humano em nos ouvir, nos acolher. O doutor Gustavo Quintanilha, já conversamos algumas vezes, né? E ele também tem sido bastante ponderado em relação a isso. Então, o que eu acho interessante mostrar aqui, a pergunta aqui da Kátia, roda em notebook da Apple? Roda, Kátia, mas o grande problema é o seguinte, o assinador livre só tem o Windows. Deixa eu ver aqui, eu acho até, deixa eu ver, vou fazer aqui um negócio, que não estava, deixa eu ver, eu tenho tempo? Ainda tenho. Vou fazer aqui um negócio que não estava no script, mas o negócio aqui deixa eu fazer aqui. Meu Instagram, obrigado, é @WalterCapanema. Eu estou também no YouTube, redes sociais. Eu só não estou no Tinder, gente. Tem um Walter Capanema lá no Tinder, não sou eu, tá? E por favor, mande perguntas para ele, perturbe ele com processo eletrônico. Mas deixa eu mostrar aqui uma coisa para vocês do Word. Espera aqui.
Hugo, qual foi a sua pergunta, Hugo? Repete para mim. Porque o negócio aqui tá pulando. Mande sua pergunta aqui, Hugo. Mande a sua pergunta. O que eu acho interessante comentar com vocês é o seguinte, deixa eu mostrar aqui para vocês, né, uma coisa que é importante. Deixa eu pegar aqui, vou criar aqui um texto aqui maluco, tal. E sobre o tema do empreendimento da advocacia, muito bem lembrado, minha querida Monique. Para você empreender na advocacia, você precisa conhecer a tecnologia. E até a gente tem uma proposta aqui com a OAB Jovem de criar uma série de aulas explicando passo a passo algumas questões de empreendimento. Eu vejo que para você começar a empreender na advocacia, você que é um advogado que está em vários lugares, você que é um advogado que é atuante, ágil, não para, agora a gente tem que parar, claro. Você precisa, primeira coisa, dominar processo eletrônico. Ok? A professora Tatiana vai estar semana que vem falando de audiência, ela é uma excelente professora, perfeito? Então, a gente vai seguindo aqui, roda, Jequiti, bem lembrado. Doutora Carolina aqui, da nossa escola de prerrogativas, nós temos vários projetos, eu estou em dívida com ela em alguns projetos, até confesso isso aqui publicamente, né? Mas aqui, o que eu acho interessante comentar com vocês, ainda algumas coisas sobre esse empreendedorismo. Um advogado que conhece e que domina o processo eletrônico, ele tem mais poder de advogar. E que conhece as ferramentas, que sabe usar as provas digitais, que sabe pesquisar na internet, ele tem mais. A pergunta aqui do Hugo. Hugo, o advogado que está sem certificado digital, faz como? Olha, Hugo, o advogado que não tem certificado digital é o advogado do século passado. Desculpe a franqueza. É mandatório, especialmente agora, não sei nem se dá para tirar certificado digital. Perdão. Mas é importante que o advogado tenha um certificado digital. Inclusive, eu diria que até mais de um certificado digital. Porque vai que você perca o seu certificado digital. Você pode ter mais de um certificado. Eu quero mostrar para vocês, a gente já está chegando aqui a quase 50 minutos, eu quero terminar com vocês só para mostrar duas coisas importantes aqui na tela. Deixa eu abrir aqui. A sorte que eu trouxe meu computador aqui de processo e de atuação. Eu quero mostrar duas coisas para vocês. Olha só. Primeira coisa. Vamos aqui. Vou tirar aqui novamente. Vou tirar aqui, vou botar 1, 2, 3 e aqui. Então veja, esse daqui é o meu Word. Tá todo mundo vendo o Word, não tá vendo? Tá, né? Eu quero salvar em PDF, né? Você só vai enviar suas petições, seja no plantão extraordinário, ou seja no outro plantão, pelo sistema do processo eletrônico. E para isso, você tem que salvar em PDF. Você pode salvar as suas petições, normalmente, no formato do Word, né? Mas a partir do momento que você vai enviar, você só pode enviar em formato PDF. E para você fazer isso, como é que você faz? Você vai aqui, né? Olha só, você vai aqui no arquivo, né? Exportar, criar PDF, vai abrir uma paradinha aqui, você vai clicar em publicar, ok? O que eu acho interessante mencionar aqui é o seguinte, alguns sistemas de processo eletrônico, eles precisam que você atue no formato PDF-A. E até alguns juízes não aceitam as petições dos advogados que não estejam no formato PDF-A. E o PDF-A é um padrão do PJE. Eu entendo que um juiz que não admite uma petição que não esteja no formato PDF-A, ele está violando a prerrogativa do advogado. Então, olha só, se você vai salvar em PDF-A, o que você faz? Você clica aqui em opções, você vai clicar aqui, olha só, PDF-A. Ok? E aí você vai dar ok e salva.
Eu sugiro que você salve suas petições todas bonitinhas, toda direitinho, lá que você tenha pastas específicas, né? Que você tenha pastas específicas para os seus processos, né? Eu acho interessante você fazer isso. E a última coisa que eu quero mostrar para vocês, eu não quero perturbá-los, eu vou perturbá-los em outras lives, em outras oportunidades, é justamente o nosso assinador livre. O assinador livre é o programa do Windows, né? Do formato Windows, do TJRJ, para você assinar as petições. Então, a partir do momento que você você salvou sua petição e exportou em PDF, o que você faz? Você vai aqui e tananana, aqui, ó. Você vai aqui, olha. Você coloca aqui o seu arquivo de entrada, né? O seu PDF. Você procura aqui tal, o seu PDF, downloads, tem um PDF. Então eu vou pegar esse arquivo aqui, coloquei. Eu vou clicar em assinar. Quando clicar em assinar, deixa eu ver se vai aparecer. Ó, não tem um certificado aqui. Mas se tivesse meu certificado ligado, apareceria uma caixa para eu digitar a minha senha PIN. Aí, a partir daí, ia estar criado um arquivo PDF chamado, por exemplo, petição, o nome que você colocou, traço assinado. Ok? Ok, gente, eu vi que muitas pessoas estão reclamando, isso para mim não é novidade, porque eu dou aula de processo eletrônico há pelo menos 10 anos e eu sei que meus queridos colegas advogados vão reclamar de algumas coisas, faz parte, e hoje eu estou acostumado com isso. Mas eu quero dizer para você o seguinte, eu acho que a gente vai chegar aqui no nosso final. Eu acho que ficaram aqui algumas dúvidas, eu quero deixar um abraço aqui a todos vocês, eu quero pedir desculpas às brincadeiras e tudo, eu quero dizer para vocês que nós estamos com vocês, né? Aqui a escola de prerrogativas da Carolina, a Carolina é incansável, a Carolina trabalha 24 horas por dia, eu acho até que ela tem uma irmã gêmea, não é possível. Ela está em 20 milhões de grupos de WhatsApp atuante, e muito do mérito da escola é do trabalho dela, tá? A Saieira também é uma pessoa maravilhosa, está aqui comigo, trabalhando muito. A OAB Jovem é fundamental e esse projeto que a Amanda teve é um projeto muito legal e eu espero poder colaborar com vocês. Eu quero dizer para vocês aqui uma palavra de alegria, né? Eu sei que a gente fala tanta coisa negativa, eu tenho que terminar aqui tipo, não sei, eu não quero terminar como coach, mas eu quero terminar aqui com uma esperança. A gente realmente está numa fase, num momento assim de dificuldade, né? Um momento em que as pessoas estão tensas, estão desesperadas, estão achando que a advocacia vai acabar, estão achando que a gente não vai ganhar dinheiro, que a gente vai morrer, que, né, as redes sociais, a internet, tá o governador com coronavírus, meu Deus do céu, vamos. Eu quero terminar aqui com uma frase, né? O primeiro-ministro Winston Churchill foi o primeiro-ministro da Inglaterra na época da Segunda Guerra Mundial, né? E ele enfrentou um dos momentos mais perigosos, mais difíceis da história da Inglaterra, que ele enfrentou um momento em que a Inglaterra foi basicamente bombardeada pelos nazistas durante quase um ano seguido. Em 1940, a Inglaterra foi bombardeada quase um ano, justamente para fazer os ingleses se entregarem. E o Churchill, ele procurou inspirar as pessoas. E as pessoas, de certa modo, ficaram de quarentena, né? Até a Rainha Elizabeth, ela menciona essa passagem no seu último discurso. E o Churchill tem uma frase que é muito importante, e com essa frase que eu quero me despedir de vocês. O pessimista vê dificuldade em cada oportunidade. O otimista vê oportunidade em cada dificuldade. Ok, gente? Então, dito isso, muito obrigado. Vou deixar essa live salva. Um grande abraço. Conte comigo. Tá o meu e-mail. E fique com Deus.